Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te conhecer mais, te amar mais, te servir mais. E carecemos da tua graça para isso, Pai. Ensina-nos nesta tarde e visita-nos, Pai, cada pessoa que está agora em volta da tua palavra, buscando a tua bênção e a tua direção. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós paramos quando Salomão traz a arca para Jerusalém, para o templo novo, e ali então há uma grande festa. E Salomão começa falando ao povo e contando ao povo, lembrando o povo de tudo que já tinha acontecido. Ele começa bendizendo o Senhor e o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e o mesmo Deus que estava ali com eles. E ele então diz que Deus falou que andou com o povo de tabernáculo em tabernáculo e nunca pediu uma casa. Mas Davi colocou no coração que ele queria fazer uma casa para Deus. E Deus então falou, você não vai fazer, mas o seu filho vai fazer. E Salomão então diz, ele me escolheu para construir este templo. E Deus cumpriu. Eu estou assentado no trono, o templo está construído e a arca do Senhor, a presença do Senhor, está no Santo dos Santos. E Salomão então ora a Deus. Ele fez um estrado, uma tribuna de bronze, se ajoelhou e ergueu os braços para os céus. E ele adora, ele louva, ele lembra as promessas, ele pede que Deus ouça a oração que ele está fazendo. Quando o povo pecar, quando alguém for ferido, quando houver seca, quando houver fome, o estrangeiro também que estiver ali naquela casa, e que Deus ouça, tenha os ouvidos abertos e os olhos atentos à oração que for feita naquele lugar. Então, é a oração de Salomão. Vai do verso 14 até o 42 do capítulo 6. É uma oração bem longa. E ele então diz que agora a arca entra no repouso e o povo está também em paz. Os sacerdotes se revistam de salvação e os teus santos se alegrem. É a oração que Salomão está fazendo para Deus na inauguração da arca no templo. Ele fala, lembra, Senhor, das misericórdias que o Senhor usou com Davi e continua nos dirigindo e nos abençoando. Então a glória de Deus vem no templo e os sacerdotes nem podem entrar, então eles se prostram diante de Deus e adoram. E na conclusão da solenidade dessa grande festa, foi feito mais sacrifícios, tantos que não cabiam no altar que tinha sido preparado. Os músicos, cantores com instrumentos, dando ações de graças. E eles usam o que Davi escreveu, os Salmos, e também Asaf, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, 7 dias de festa. Todo Israel, gente das 12 tribos, estão festejando, estão ali juntos. A festa dos tabernáculos, que são 7 dias, então mais 7 dias. E no 23º dia, ele despede o povo, cada um vai para a sua casa, muita alegria, porque Deus fizera bem a Davi, a Salomão e ao seu povo. À noite, Deus mais uma vez se manifesta a Salomão, em oração ou em visão, e ele diz assim, eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar. E Deus então fala, se eu cerrar os céus, se eu ordenar gafanhotos, peste, guerras, tudo o que acontecer, se vocês orarem, eu atenderei. E tem um versículo que nós usamos muito nas nossas campanhas, na nossa vida também, porque nos exorta
nos ensina e diz assim: se o meu povo, é Deus falando para Salomão, para ele falar para o povo, para ficar registrado isso aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É uma promessa para nós. Deus está ouvindo, mas nós temos que buscar, nos humilhar e nos arrependermos e sairmos dos maus caminhos para Ele dar a bênção. Eu acho que no Brasil nós estamos precisando clamar, nos arrepender e buscar essa bênção de Deus para o nosso país. E Deus fala para Salomão: se vocês andarem nos meus caminhos, todas as bênçãos que eu tenho serão derramadas sobre vocês. Eu confirmarei o seu trono e o seu sucessor. Alguns estudiosos dizem que com Davi, a aliança foi incondicional. Deus iria cumprir, porque a aliança com Davi era para que um dia Jesus viesse, ocupasse o trono de Davi. Agora, para Salomão, disse: se vocês andarem nos meus caminhos, seguirem os meus mandamentos, eu confirmarei o trono e o seu sucessor. Mas se vocês se desviarem, eu os lançarei para longe. E os povos vão pasmar, porque esse povo que ele escolheu, que ele criou, que ele cuidou, ele vai mandar para longe, os povos vão pasmar. Mas o que vai ser dito para eles é porque eles adoraram outros deuses, se esqueceram do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E as demais atividades de Salomão. De 20 anos de reinado, a casa real, os palácios reais estavam terminados e o templo também. Ele edificou cidades, tinha cidades que ele recebeu de Irão, ele edificou, reformou, cidades armazéns, cidades fortificadas, cidades para os carros, cidade para os cavaleiros, edificou em Jerusalém, no Líbano, e em todo o seu domínio edificou cidades. Os povos que Israel não destruiu, não conseguiu exterminar, os que sobraram, né, dos heteus, amorreus, heveus, jebuseus, ele fez trabalhadores forçados. Os de Israel, o povo de Deus, eram os homens de guerra, comandantes, chefes de carros e de cavaleiros, principais oficiais. Salomão fez uma casa para a filha de Faraó. Interessante que ele diz assim: onde estava a arca, onde era um lugar sagrado para o povo, ela não poderia morar. Então, ela não podia entrar na casa onde estava a arca. Teve que fazer casa separada para ela. Ele dispôs turnos de sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos porteiros, sempre indicando a orientação de Davi. Sempre eles iam ver o que Davi tinha deixado prescrito para eles. E os servos de Salomão iam para Ofir. Eles traziam ouro. Todos os anos os navios iam buscar ouro, pavões, uma porção de coisa, madeira, eles iam buscar sempre. E isso tudo enriquecendo e dando grandeza para Salomão. E Salomão recebe uma visita especial, que é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar tanto dele, da fama, da riqueza, da sabedoria, que ela quis ver pessoalmente. Ela então trouxe presentes e fez perguntas. E ela depois falou: tudo que eu ouvi não é nem metade do que eu estou vendo aqui, de riqueza e de glória. E ela então, ela fala: bendito o Senhor de Salomão, que fez este homem tão sábio, e felizes os homens que convivem com ele.
Os servos de Irão continuavam servindo e ajudando Salomão. Eles traziam madeira e pedras preciosas. Com a madeira, Salomão fez balaústres e fez harpas e alaúdes. Então, o que Salomão fez, e o que ele organizou, e o que ele conquistou, cumpria a promessa que Deus fez, que não haveria outro rei igual a ele. E ele deu para a rainha de Sabá tudo que ela pediu e que ela desejou. Ela trouxe um tanto, ele deu um tanto igual, e mais ainda que ela pediu e que ela desejou. As riquezas de Salomão. Eu estava dizendo, a Bíblia, ela repete, às vezes, o assunto, o fato. Eu não sei se é para a gente guardar mais. Então, vai falar muitas vezes da riqueza de Salomão. Aqui está dizendo que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. E também, afora, o que entrava dos vendedores, dos negociantes, dos reis e governadores da Arábia. Ouro, prata, e traziam também, dos navios, eles traziam marfim, bugios e pavões. Com o ouro, Salomão mandou fazer escudos de ouro batido, trono de marfim, cobriu de ouro puro, taças de ouro. E ele fala novamente, a prata não tinha valor. Então, Salomão foi maior que todos os reis, riqueza e sabedoria. Os reis vizinhos, de longe também, vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Traziam presentes para ele também. Ouro, prata, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, ano após ano. Então, ele tinha 4.000 cavalos para seus carros, tinha 12.000 cavaleiros e dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até o limite do Egito. E a morte de Salomão, os atos registrados pelos profetas Natã, Aías e Ido. E uma coisa interessante de Crônicas, que Esdras, ele omite, ele não fala de certas situações. De Davi, ele não falou, quando nós vemos em Crônicas, ele não falou sobre o adultério de Davi. E Salomão, ele não fala das mulheres que perverteram o coração de Salomão. Porque, conforme a plateia, o assunto deve ser diferente, né? Então, se aquele povo estava voltando, precisando ser animado, precisando ser cheio de esperança, então falar de coisas tristes e coisas erradas não ia fazer bem. E Esdras, então, omite essas partes. E Salomão, então, morreu, e os atos dele estão registrados nos profetas Natã, Gad, Aías e Ido. E morrendo Salomão, ele reinou 40 anos. 40 Saul, 40 Davi, 40 Salomão. Sucedeu Salomão o seu filho Roboão. Vamos lembrar que é o reino do sul, Judá, era uma dinastia só. A dinastia que começou em Davi e vai até Jesus. Roboão, agora o sucessor de Salomão, toma posse do trono e em Siquém há uma grande reunião. Todo Israel está em Siquém para fazer Roboão rei. E vamos lembrar daquele homem chamado Jeroboão, que o profeta Aías falou que ia ganhar 10 tribos. Deus prometeu para Jeroboão, falou que ele um dia ia receber 10 tribos para governar. E que se ele fosse fiel, ele teria um governo, um reino estável. Teria uma dinastia também. Então, Jeroboão fugiu de Salomão,
foi para o Egito. Agora, quando ele soube que Salomão morreu, ele vem com o povo, com as tribos, e vem então a Siquém falar com o rei, onde eles iam coroar o rei. Então, todo Israel se reuniu com Jeroboão e foram falar com Roboão. E eles fizeram o pedido, alivia o peso que tem sido colocado em nós pelo seu pai, pelo Salomão. Nós estamos sofrendo muito. É uma dura servidão que o seu pai nos impôs. E Roboão fala, voltem daqui 3 dias que eu vou dar a resposta. Então, Roboão, ele consulta os anciãos. E os anciãos dizem para ele, atende o povo. Se você fizer a vontade deles, se você aliviar a servidão deles, você vai tê-los como servos para sempre. O Roboão não gostou do conselho, foi tomar conselho com os jovens. Aí os jovens falaram, não alivia não, aperta mais ainda, pesa mais ainda. E eles usam expressões, se eu dava com o rei, dá agora com o ferro, judia mesmo. E quando Roboão dá a resposta, o povo veio 3 dias depois, e a resposta é negativa, então 10 tribos seguem Jeroboão. 10 tribos. A promessa de Deus se cumpriu. Deus sabia que ia acontecer isso. E os habitantes de Judá ficam com Roboão. E a tribo de Benjamim também vai ficar com Roboão. Judá e Benjamim. Aí o Roboão mandou o Adorão, que era chefe dos trabalhadores forçados, ir lá para cobrar de Jeroboão. O que eles fizeram? Apedrejaram o Adorão e o Roboão fugiu para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi juntar um exército grande com Benjamim para ir atrás de Jeroboão e das 10 tribos. Semaías, o profeta, chamou Roboão e falou, Deus está dizendo que não é para você pelejar com as 10 tribos. Porque eu que fiz isso. Deus está mandando um recado. Que Deus que havia feito aquilo. Então, Roboão ficou com as cidades fortificadas. Ele fortaleceu ainda mais essa cidade, pôs comandantes, depósitos de víveres, de azeite e vinho e arsenal, e acolheu os sacerdotes e levitas que Jeroboão expulsou, porque Jeroboão pôs os bezerros de ouro e instituiu sacerdotes para aquela idolatria. Então expulsou aqueles sacerdotes e levitas, vieram para Judá para viver com Roboão. Então vieram de todas as tribos de Israel. Foram a Jerusalém por causa da idolatria que estava havendo em Israel. Porque Israel estava se descambando, indo para outros caminhos. E eles vieram então e fortaleceram Judá por 3 anos. Porque nesses anos eles andaram nos caminhos de Davi e de Salomão. A família de Roboão, ele teve uma esposa, teve 3 filhos, depois teve 18 mulheres e 60 concubinas, e muitos filhos. Então, Roboão foi se organizando e estabelecendo o seu reinado. Ele designou Abias, chefe, príncipe. Abias era o filho primogênito dele, que ele queria que fosse rei. E distribuiu terras, e distribuiu cidades fortificadas, e víveres em abundância, e mulheres para os outros filhos. Os outros 3, que eram filhos de Maaca, com Roboão. Nós vamos continuar vendo, então, ainda o reinado de Roboão. Salomão, Roboão.
vamos acompanhando na Bíblia. Quem pode, quem quer, procura na Bíblia aí. Nós estamos em Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 11. Que Deus nos abençoe.